Em nosso estudo de hoje, a lição 27 do livro Opinião Espírita tem por título Decisão. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação de nossa vontade em todas as circunstâncias. Muito embora disponhamos de recursos infinitos de escolha para assumir gesto determinado ou desenvolver certa ação, invariavelmente estamos constrangidos a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Conquanto possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos em substância avançando passo a passo. Daí a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém rica e promissora quanto aos ensejos que nos faculta para automatizar o bem no campo de nós mesmos, mediante a possibilidade de sermos bons para os outros. Decisão é necessidade permanente. Nossa vontade não pode ser multipartida. Ideia, verbo e atitude exprimem resoluções de nossas almas a frutificarem bênçãos de alegria ou lições de reajuste no próprio íntimo. Vacilação é sintoma de fraqueza moral, tanto quanto desânimo é sinal de doença. Certeza no bem denuncia felicidade real e confiança de hoje indica serenidade futura. Progresso é fruto de escolha. Não há nobre desincumbência com flexibilidade de intenção. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. Guardas contigo tesouros de experiências acumuladas em milênios de luta que podem crescer aqui e agora a critério do teu alvitre. Recorda que o berço do teu espírito fulge longe da existência terrestre. O objetivo da perfeição é inevitável bênção de Deus e perenidade da vida constitui o prazo do nosso burilamento. Entretanto, o minuto que vives é o veículo da oportunidade para a seleção de valores, obedecendo ao horário certo e revelando condições próprias no ilimitado caminho da evolução. A gente fica lendo Emmanuel, né, e a gente fica até impressionado com a capacidade de síntese e como ele coloca a gente para raciocinar. Porque o que acontece? Decisão é vontade. E a gente aqui na Terra, a gente, muitas das vezes, naquela ânsia de querer chegar logo ao objetivo, a gente pula algumas etapas que fatalmente, quando você vai observar os casos de queda, os casos de desastre moral, ou os casos até mesmo de falência material, algum dos passos no meio do caminho foi um passo mal dado. Foi um passo que não foi bem compreendido. Vamos explicar de uma outra maneira. A natureza não dá salto. Você pode até pular do primeiro degrau para o terceiro, se a sua perna alcançar, mas você não vai conhecer as particularidades do segundo degrau. E o que acontece? Se em algum momento você precisar do segundo degrau, eu vou falar, não, na verdade eu não conheço porque eu pulei do 1 para o 3. Vamos tentar explicar de uma outra maneira. A gente fala com os nossos filhos quando eles estão na escola. Fala, olha filho, você precisa hoje de matemática, porque tudo você precisa fazer conta, você precisa saber o dinheiro que você vai ganhar, você vai saber fazer suas economias, quanto gasta. Você precisa do português para poder aprender a se comunicar, porque quem não sabe se comunicar está perdido nessa vida, né? Tem muita dificuldade nessa vida. Você precisa da história para compreender a origem do seu povo, a nossa origem, onde a gente está situado e tal. Ah, mas eu não gosto dessa determinada matéria. Aqui você vai ter dificuldade se a vida em algum momento chamar e exigir de você conhecimento naquele campo. Então, a gente fala para os nossos filhos, olha, não vai ser a gente que vai reprovar, não. É você mesmo que está se reprovando. E daqui a pouco, uma vez eu vi até um amigo dando aula para alunos de escola pública, e ele falando, se você não quiser aprender matemática, tudo bem, mas até o traficante pode tirar a sua vida se você der um troco errado. Eu fiquei, meu Deus, né? Ele para poder chamar a atenção das pessoas para a importância da compreensão de cada degrau. Aí o que o Emmanuel vem falar com a gente aqui, né? Olha,
Muito embora a gente disponha de recursos para escolher um monte de coisa, desenvolver, a gente está constrangido a optar por um só caminho de cada vez para expressar os desígnios pessoais na construção do destino. Fala assim, a gente pode até caminhar 1000 léguas, mas a gente somente progride mesmo, com substância, olha só, passo a passo, compreendendo cada passo. Vamos dar um outro exemplo, né? Essa parede que está aqui atrás de mim. Se um dos tijolos aí no meio do caminho estiver estragado, estiver frágil e eu não percebi, ele pode segurar durante algum tempo, mas daqui a pouco ele vai apresentar as falhas, vai aparecer o buraco ali, daquele lugar que eu deixei de colocar um reforço maior, e dependendo, se ele fizer parte da base, ele pode destruir todo o edifício que está lá em cima. Então, o Emmanuel vem falar para a gente, quando a gente está aqui, encarnado, olha que parágrafo maravilhoso, a importância da existência terrena, temporária e limitada em muitos ângulos, porém muito rica e promissora quanto aos ensejos que nos facultam para automatizar o bem, para que o bem saia naturalmente no campo de nós mesmos. O que ele está querendo dizer? Aqui é temporário, aqui é limitado, mas aqui a gente é convidado, por exemplo, a exercitar o perdão como uma condição de felicidade. Se você não aprender a perdoar agora, fatalmente você vai entrar em transtornos mentais terríveis, vai ser uma pessoa que daqui a pouco vai estar trazendo o reflexo no próprio corpo, porque o corpo físico não aguenta o tempo todo mágoa, ódio, rancor, vai expressar de alguma maneira, vai estourar em alguma coisa aqui, e a gente vai ter que ficar procurando a medicina, e a medicina vai usar os remédios mais avançados que tem, fitoterapia, mas na verdade aquilo vai estar sendo paliativo, porque o problema está aqui, está no espírito, está em nós mesmo, a gente está trazendo esse problema para a gente. Então a gente está aqui, às vezes, sendo convidado a uma situação difícil dentro de casa, no trabalho, porque eu preciso aprender a perdoar. E de repente eu aprendi a perdoar aqui, eu começo a aprender a tornar mais fácil o perdão em outros lugares. Aí daqui a pouco, numa outra encarnação, ou até mesmo nessa encarnação, eu sou convidado agora a um outro aprendizado, o aprendizado da tolerância, o aprendizado da renúncia, e é assim que a gente vai aqui, precisa da encarnação para desenvolver cada tijolinho desse para a parede, para compreender cada degrau no meio do caminho, mas para isso a gente precisa do desejo, da vontade, e o título da lição de hoje, ele vem falar para a gente, né? É a decisão. A decisão é necessidade permanente. Olha só que coisa legal. Nossa vontade não pode ser multipartida, não. Eu tenho que decidir aquilo ali e vou fazer aquilo ali, é coisa da vontade. O problema do ser e do destino da dor de Leon Denis, a vontade. Olha lá. Ideia, que é pensamento, verbo, que é palavra, e atitude, que é ação, exprimem resoluções de nossas almas a frutificarem, pode bênçãos de alegria ou lições de reajuste daqui a pouco. Então, essa vacilação é sintoma de fraqueza moral. Gente, a gente fica pensando no seguinte, né? Quando eu comecei a compreender o que é o nosso mundo, o que estamos fazendo aqui, eu falei, meu Deus, isso aqui é um mundo de expiações e provas, e eu mereço estar aqui mesmo. Porque eu estudando aqui as minhas imperfeições, eu falei, se eu for retirado daqui e for levado para um mundo superior, eu vou trazer perturbação lá com o que eu sou hoje. Eu tenho que disciplinar cada uma dessas coisinhas para quando eu estiver pronto, eu ir para lá e não ficar tão marginalizado, né? Porque a gente no início, né, conforme o progresso vai acontecendo, a gente fica um pouquinho marginalizado sempre. Marginalizado, sim, no bom sentido. Eu queria dizer para vocês o seguinte, quando você vai para uma universidade, por exemplo, o aluno do primeiro ano, ele está um pouco marginalizado com relação àqueles do terceiro, do quarto, do quinto, mas agora ele começou a entrar no aprendizado, né? Então ele vai evoluindo, então marginalizado de ficar à margem. Mas a gente tem que fazer o esforço, agora, a partir de agora, tem que ter a decisão, e para ter a decisão a gente precisa se autoconhecer, a gente precisa ler o Evangelho, a gente precisa fazer comparação das nossas condutas, dos nossos pensamentos com o Evangelho, identificar onde está errado, e a partir do conjunto de hábitos adquiridos, a repetição, repetição, repetição. Teve uma falha, está fazendo parte do processo evolutivo, repetição, até que a gente consiga assimilar, e quando a gente assimilou, a gente consegue caminhar. Mas para isso precisa
ter decisão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.